Beba um copo disso à noite para baixar a sua glicose naturalmente. Você sabia que é possível reduzir os níveis de açúcar no seu sangue sem medicamento? Já imaginou se você pudesse diminuir a dose do Bifage, a dose da metformina, a dose da insulina para o seu diabetes? E o que você acharia se pudesse fazer o controle do açúcar no seu sangue sem efeitos colaterais? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Uma bebida que vai te ajudar a controlar melhor os níveis de açúcar no seu sangue. O diabetes é uma doença muito comum. Aqui no Brasil, são cerca de 40 milhões de pré-diabéticos e de 13 milhões de diabéticos. E desses pré-diabéticos, 1 a cada 4 acabam se tornando diabéticos no futuro. Então, como eu falei, é uma doença muito comum, é uma doença muito prevalente que exige cuidado e atenção. Nós temos duas formas principais de diabetes, que eu vou passar aqui rapidamente sobre cada uma delas. Primeira é o diabetes tipo 1, que é a forma menos comum, que é uma doença autoimune, onde o sistema imunológico destrói as células do pâncreas, que são responsáveis pela produção da insulina, o hormônio que promove a absorção da glicose no sangue pelas células do corpo para a produção da energia. Doutor João, não entendi. Qual é o papel da insulina? O papel da insulina é chegar para a sua célula e falar: célula, estamos com excesso de açúcar no sangue. Por favor, retire esse excesso de açúcar, traga esse excesso de açúcar para você e utilize esse açúcar como energia. A questão é que muitas vezes, na diabetes, as células ficam resistentes à insulina e não respondem a esse chamado, a essa mensagem do hormônio. Agora, no diabetes tipo 1, a pessoa não tem células que produzem insulina. Então, se não tem insulina, as células do corpo como um todo não são capazes de retirar o excesso de açúcar do sangue, não é capaz de captar essa glicose. E por esse motivo, qual é o tratamento do diabetes tipo 1? É a injeção diária de insulina. São as pessoas que chamamos de insulino dependentes. Então, geralmente, diabetes tipo 1 é diagnosticado em crianças, adolescentes ou adultos jovens, mas pode aparecer em qualquer idade. Tem uma grande influência genética, então é mais difícil de prevenir. E quando que a gente vai desconfiar de diabetes tipo 1 numa criança, por exemplo? Quando ela urina muito, quando ela faz xixi na cama, quando ela come muito e não ganha peso, quando ela sente muita sede ou quando estamos diante de uma emergência médica chamada cetoacidose diabética, que é quando a criança fica com dores abdominais, náuseas, vômitos e fica com aquele hálito cetônico, que é um hálito com cheiro de frutas envelhecidas. Então, muitas pessoas descobrem que estão com diabetes já no momento em que abrem o quadro de cetoacidose diabética. Então, essa é o diabetes tipo 1. Agora, o diabetes tipo 2, ele é responsável por 90% dos casos. Então, é bem mais comum. E é causada não porque as células do pâncreas pararam de produzir a insulina. Não, mas porque as células do corpo como um todo estão resistentes à insulina. Então, as células não respondem à insulina produzida pelo pâncreas e isso acaba gerando acúmulo de glicose no sangue e também sobrecarregando o pâncreas, que precisa produzir cada vez mais insulina, já que isso, a resistência à insulina, faz com que essa insulina não seja mais suficiente. Então, quando as suas células estão resistentes à insulina, há também um acúmulo de açúcar no seu sangue. Diabetes tipo 2, geralmente, é diagnosticado em adultos, mas é possível em todas as idades. E tem uma relação direta com o estilo de vida. Então, pessoas com sobrepeso, com obesidade, pessoas sedentárias, têm maior risco de diabetes tipo 2. Então, o estilo de vida, os hábitos são muito importantes, não só na prevenção, mas também no tratamento. Para você ter uma ideia, a obesidade é o fator de risco ambiental, fator de risco comportamental mais significativo. E um dado alarmante aqui,
Porque no passado, quando a população era menos obesa, diabetes tipo 2 era praticamente uma exclusividade de pessoas mais velhas. Só que agora, com as pessoas cada vez comendo pior, com as pessoas cada vez mais com sobrepeso, a gente também vem observando pessoas jovens desenvolvendo diabetes tipo 2. E a genética também influencia, não tanto quanto o diabetes tipo 1, mas também tem uma certa participação. Pessoal, vamos lá. Papel e caneta para você anotar a receita dessa bebida, onde você vai precisar apenas de 5 ingredientes. Tá bom, pessoal? 5 ingredientes só, nada mais do que isso. Ó, curte esse vídeo aqui antes de a gente dar a receita, porque quando você deixa o seu gostei, quando você deixa o seu joinha, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e também distribui esse vídeo para mais pessoas. Então, o seu joinha, a sua curtida, o seu like podem ajudar uma outra pessoa a também tratar a diabetes de forma 100% natural. Então, beleza. Primeiro ingrediente aqui dessa nossa bebida é a camomila. Quem é aí que está me assistindo, que está aí no chat, que está aí nos comentários, nesse sábado, 10 horas e 7 minutos da manhã, quem aí que está me assistindo gosta de chá de camomila? Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários, me conta qual é a sua opinião sobre o chá de camomila. O camomila, como muita gente sabe, tem efeito calmante, anti-inflamatório, antioxidante. Além disso, também, por melhorar a sensibilidade à insulina, a camomila ajuda a reduzir os níveis de açúcar no sangue. Mais do que isso, mais do que melhorar a sensibilidade à insulina, a camomila também retarda a absorção de glicose no intestino, reduz o LDL, que é o colesterol ruim, e tem propriedades antimicrobianas e imunomoduladoras. E isso é importante para o diabético, porque o diabético costuma ser uma pessoa mais suscetível à infecção, que tem um sistema imunológico debilitado. Então, esse é o nosso primeiro ingrediente. Chá de camomila. Nosso segundo ingrediente, esse aqui que não falta na minha cozinha, pessoal, é esse daqui, ó. Eu vou tirar a marca porque eu não ganho nada da marca, né? Ó, é esse aqui, ó. Quem sabe o que é isso aqui? Quem sabe o que é isso aqui? Vamos ver se o pessoal sabe o que é isso aqui. Que é, vou dar uma dica, tá bom? É um vinagre que ajuda a reduzir os níveis de açúcar no sangue, que melhora a sensibilidade à insulina, que, assim como a camomila, retarda a digestão e a absorção de carboidratos. Então, a glicose, o açúcar, quando você consome a camomila, quando você consome o vinagre de maçã, ela é liberada de forma mais lenta. E isso é muito interessante para quem tem diabetes. Por quê? Isso evita os picos glicêmicos após as refeições. Mais do que isso, vinagre de maçã, vários estudos já mostraram o benefício que ele tem para perda de peso. Então, muitos estudos já demonstraram que o simples fato de você tomar uma colher de sopa de vinagre de maçã por dia, mesmo que você não faça nada além disso de diferente, só isso já seria suficiente para fazer com que você perdesse uma quantidade significativa de peso. Vinagre de maçã também é anti-inflamatório, antioxidante, ajuda a nossa saúde cardiovascular, porque ele reduz o colesterol ruim, reduz os triglicerídeos, também vem sendo estudado o efeito do vinagre de maçã no controle da pressão arterial. Então, o vinagre de maçã é muito bom para você. Então, o vinagre de maçã e a camomila são os ingredientes principais do nosso chá. Doutor João, como que eu vou escolher o vinagre de maçã? Pode ser qualquer um? Pessoal, de preferência, tá bom? De preferência, se possível, você deve escolher o vinagre de maçã orgânico, tá bom? Que venha no garrafa de vidro, tá bom? E que seja não filtrado. Não sei se dá para ver no vídeo, mas vocês estão vendo aqui que tem várias partículas dele. Deixa eu ver se vocês conseguem. Flutuando. Aqui, ó. Até isso aqui, ó. Esse sujinho aqui que eu vou sacudir e provavelmente vai sair. Esse sujinho aqui do fundo. É por quê? Porque o vinagre de maçã, esse daqui, ele não é filtrado, que é
geralmente o ideal, entendeu? Então aquele vinagre de maçã que vem na garrafa de plástico, olha como que tá saindo aqui. Aquele sujinho, como é que saiu? Como é que só ficou isso daqui? Aquele vinagre de maçã que vem na garrafa de plástico, que é filtrado, ele também pode ajudar? Sim, mas ele não é o vinagre ideal, tá bom? O ideal é esse daqui. Eu sei que esse daqui, pessoal, custa muito mais caro. Então, não é todo mundo que quer comprar. Não é todo mundo que pode comprar. Então, eu estou dando aqui a opção do ideal, do melhor. Porém, o vinagre de maçã da garrafa de plástico, que vai custar ali 4, 5 reais, ele também pode te ajudar, tá bom? Então, ó, camomila, vinagre de maçã e os outros 3 ingredientes são água, limão e, ó, canela. Canela, pessoal. Vamos lá. Vamos para a receita. Lembrando que limão e canela também têm propriedades antidiabéticas, também têm propriedades que vão contribuir para a redução da sua glicemia. Então, como é que é a nossa receita? Muito simples. Você vai pegar 200, 250 ml, que é o equivalente a um copo, de água fervendo, vai colocar um saquinho de chá de camomila, ou vai colocar uma colher de sopa da camomila que você compra fora do saquinho, tá? Vai colocar um pouco das folhas da camomila para poder deixar em infusão, meio limão espremido, uma colher de café de canela e uma colher de sopa de vinagre de maçã. Repetindo, 250 ml de água fervendo, ou seja, uma xícara de água fervendo, um sachê de chá de camomila ou uma colher de sopa das folhas da camomila, meio limão espremido, uma colher de café de canela e uma colher de sopa de vinagre de maçã. Você vai misturar isso tudo e vai tomar à noite. Por quê? Isso vai ajudar a manter os níveis de açúcar mais baixos na madrugada. E também vai ajudar para você ter um sono de qualidade, porque a camomila, ela tem ação calmante, tem ação ansiolítica e ajuda a dormir melhor. Então, esse chá, doutor João, posso tomar esse chá durante o dia, no café da manhã? Pode. Posso substituir a camomila por alguma outra erva que também vai me ajudar a controlar o diabetes? Claro. Que ervas são essas? Alecrim, orégano, cravo da Índia. Todas essas especiarias têm em comum o fato de ajudarem a controlar os níveis de açúcar no sangue. Então essa bebida, ela pode sim te ajudar a melhorar o controle do seu diabetes. Agora, eu não estou dizendo, tá bom? E não me entenda mal, não estou dizendo para você parar de tomar o seu remédio. Não é isso. Não é isso. Então, isso aqui que a gente está fazendo agora não é uma consulta médica. Eu estou te dando uma orientação. É diferente. Só quem pode suspender o seu medicamento é o médico que prescreveu. Então, eu não quero que você comece a tomar essa bebida e pare de tomar metformina. Não. Mas o que vai acontecer? Se você começar a tomar essa bebida, se você começar a comer melhor, se você começar a fazer atividade física, vai acontecer com você o que aconteceu com a Vanderleia, que sempre assiste a gente aqui, que ela falou pra gente em outra live, esses dias, que o médico tirou o medicamento do diabetes dela. Por quê? Porque o açúcar dela já estava bem controlado, por conta da alimentação, por conta da atividade física, do estilo de vida. Então, o que vai acontecer? Quando você começar a tomar isso, quando você começar a mudar o seu estilo de vida, a sua glicemia vai começar a normalizar. E aí, uma vez a sua glicemia normalizando, o médico vai olhar e vai falar: ué, você está bem, você não precisa mais tomar o glifage, você não precisa mais tomar a metformina. E aí ele vai optar pela retirada do medicamento. Mais uma vez, pessoal, que eu sempre falo aqui, essa bebida vai ajudar? Vai, mas ela não vai fazer milagre. Então não adianta você tomar todo dia, mas continua comendo chocolate ao leite, continua enchendo o bucho de salgadinho, continua comendo bolo todo dia, enchendo o café de açúcar, comendo uma bolacha doce, comendo biscoito creme cracker, se entupindo de pão branco,
comendo macarrão à vontade, cachorro quente. Então, o chá é bom, mas ele não faz milagre. Então, se você tomar o chá, mas o seu estilo de vida continuar uma porcaria, você não vai conseguir controlar o seu diabetes. Ponto final. Eu não estou aqui para te iludir, eu estou aqui para te alertar. Eu estou aqui para falar a verdade para você, tá bom? Então, reforçando, o chá, essa bebida, vai ajudar muito. Porém, isoladamente, ela não é suficiente para tratar o seu diabetes. Da mesma forma que a metformina, isoladamente, também não é boa. Também pode ser potencializada por uma alimentação boa, por uma atividade física. Lembrando que, se você tivesse um estilo de vida saudável, você nem precisaria tomar a metformina, porque você não teria desenvolvido diabetes tipo 2, ponto final, pessoal. É isso. Essa é a verdade. Se você tem diabetes tipo 2, é porque você não tomou as melhores decisões sobre o seu estilo de vida. Talvez porque você não soubesse, talvez porque você soubesse, mas não acreditava, talvez porque você não deu a devida importância, talvez porque você não quis ter um estilo de vida saudável. Mas essa é a solução para o seu problema. Então, pessoal, olha, se você quiser ter um estilo de vida saudável, que vai ajudar a controlar seu diabetes, que vai ajudar a controlar sua hipertensão, seu colesterol alto, que também vai te ajudar a se prevenir das principais causas de morte hoje em dia, que são infarto, derrame, câncer, que vai te ajudar a controlar doenças sem remédios, sem exames, sem médicos, e que vai te ajudar também em pilares fundamentais da sua vida, como alimentação, atividade física, sono, gerenciamento do estresse. Eu recomendo que você leia o livro de minha autoria chamado O Código da Longevidade, com 100 hábitos para passar dos 100 anos. Se você ler o livro, colocar em prática esses hábitos, eu tenho certeza absoluta que a sua vida vai se transformar para melhor e você vai ter mais saúde, mais disposição, mais energia, mais qualidade de vida, mais felicidade, tudo isso com estratégias simples que qualquer pessoa pode adotar e que não exigem nenhum investimento, nenhuma contratação de profissional, nenhuma compra mirabolante de um aparelho específico, nada disso. Tudo pode ser colocado em prática no dia zero, sem qualquer esforço da sua parte, além da sua força de vontade e do seu desejo de melhorar. Então, se você quiser ter acesso ao meu livro, é muito simples. Basta você clicar agora no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquirir agora mesmo, por apenas R$ 29,90, o meu livro na versão digital. É um livro digital, é um e-book. Não tem livro físico ainda, então você clica agora aí, primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários e adquire o seu código da longevidade por apenas R$ 29,90. O preço cheio é R$ 70, mas para você que está me assistindo aqui, se clicar nesse link, vai ganhar o desconto, tá bom? Então, pessoal, não se acanha, clica no link da descrição ou link fixado nos comentários, adquira o seu livro e se você não gostar, não tem problema. Garantia incondicional de satisfação. Eu devolvo o seu dinheiro. Então, não tem risco para você nessa operação. O risco é todo meu de ter que pagar a sua taxa de reembolso caso você leia o livro e não goste. Mas eu tenho tanta certeza que você vai gostar que eu te dou essa garantia. Então, esse investimento que você vai fazer na sua saúde e na saúde da sua família vai retornar muito em breve, multiplicado por infinitas vezes. Então, clica agora aí, primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários e adquira o seu código da longevidade. Pessoal, vou aqui para o nosso chat, mas dá uma nota para esse vídeo aqui de 0 a 10. Nessa manhã de sábado, quanto que eu mereço de nota para esse vídeo sobre essa bebida que vai ajudar a controlar os níveis de açúcar no seu sangue? Por favor, seu feedback, sua avaliação é muito importante para a gente continuar aprimorando o nosso serviço, já que, sim, nós trabalhamos para você, nós trabalhamos para levar saúde para você, para levar saúde para a sua família. Por mais que você não pague nada para a gente, diretamente, você não paga nada para a gente, mas o nosso trabalho é levar saúde para você e nós queremos, e eu quero que você avalie o nosso trabalho agora, de 0 a 10. O que você achou desse vídeo, tá bom? Vamos lá!
Um abraço para a Vanderleia, Margarete Sampaio, Palpites da Fabi, Madalena Inácio, Orenide Frutal, para a minha amiga Joaquina Ferreira do Recife, para a Tereza Ferreira. Doutor João, queria saber se tem cura de nódulo no rim. Foi comprovado do lado esquerdo. Tereza, tem que ver o que é esse nódulo. Pode não ser nada ou pode ser alguma coisa, tá bom? Então, assim, a cura do nódulo, no primeiro momento, a gente tem que entender do que é esse nódulo, para aí, uma vez sendo feito o diagnóstico, fazer também o tratamento correto. Mas o que eu posso te adiantar é que possivelmente não é absolutamente nada demais, tá bom? Vê aí o seu laudo da ultrassonografia, vê o que o médico te falou e segue com essa informação, tá bom? Um abraço para Maria José, para o Rodolfo Santos de São Paulo, Socorro Gomes, obrigado pelo carinho, Socorro. Um abraço para a Marisa Amorim. Pessoal, compartilhe esse vídeo aqui. Vamos fazer essa mensagem viralizar. Eu tenho certeza que você conhece alguém com diabetes ou com pré-diabetes que toma glifage, que toma metformina. Então manda esse vídeo para essa pessoa. O ideal, de coração mesmo, é que você compartilhasse esse vídeo num grupo de WhatsApp, tá? Mas eu sei que nem todo mundo quer compartilhar, que nem todo mundo fala em grupo de WhatsApp. Então, se você puder, por favor, compartilhe com pelo menos uma pessoa. E se você não quiser compartilhar, que você, por favor, curta esse vídeo, deixe o seu gostei, que você comente, que você faça uma crítica, que você interaja de alguma forma comigo aqui, tá bom? Um abraço para Lourdes Matos, Luzinete Ferreira, para Eliana França, Edith Bandeira, Ney Soares, Silvio Ronaldo Ivers, Simone, Marta Maria do Pernambuco de Recife, Inácia Costa, Gringa de Baixa Renda, José Florencio Santos da Silva. Um abraço para Elisete Fernandes, para a Maria Moreira, para a Sebastiana dos Santos, Norimar Gisele Benedetti, Maria de Lourdes da Silva Costa. Um abraço também para a Maria de Lourdes, para a Marisa Simões, Vera Lúcia Janco Salles, doutor João, quem só tem um rim pode tomar vinagre de maçã? Vera, aí a gente tem que entender como é que está o seu rim, né? O seu rim, ele está funcionando? Você tem algum déficit, alguma deficiência da sua taxa de filtração glomerular? Se tiver, se você tiver uma doença renal crônica mais avançada, aí o vinagre de maçã precisa ser evitado, porque ele tem um alto teor de potássio, tá bom? Agora, se o seu rim, por mais que seja um rim único, seja um rim que esteja funcionando bem, aí eu não vejo tanto problema em tomar o vinagre de maçã, tá bom? Um abraço para a Elvira Pereira Reinaldo, para a Jaci Cordeiro, para a Sandra Ferreira Mendonça, para a Celina Silva. Ó, palpite da Fabi está perguntando, tenho pressão alta, posso usar canela? Pessoal, a canela pode sim ser utilizada por pessoas que têm pressão alta, da mesma forma que o gengibre, tá bom? Vamos lá, um abraço para Cleudo Oliveira, que botou aqui a nossa receita. A Norimar falando, minha hemoglobina glicada está no limite, mas tenho hipoglicemia. Posso tomar? Norimar, a possibilidade, a probabilidade dessa bebida reduzir a sua glicemia no momento é bem alta, tá bom? Avisando. Um abraço para Artiva Goldel de Floripa, para o meu amigo Robson Zerrob de Maceió. Mais uma vez, se você quiser tirar canela, você pode tirar canela, né? Se você quiser fazer só com camomila, limão e vinagre de maçã, pode, não tem problema. Ou se você quiser trocar a camomila, não gosto de camomila, quero botar o alecrim, quero botar o orégano, quero botar o cravo da Índia, não tem problema, ok? Um abraço para Inês Lima, para Maria da Glória Silva Bernardino, para Eliane Maria, André Teneri, valeu meu amigo André, muito obrigado pela mensagem. Abraço para Marilene Dias Martins, a Marta falando que faz vinagre de maçã em casa, isso aí é legal, hein? Isso é legal. Vou procurar essa receita depois para ensinar a pessoa aqui do canal. Um abraço para Maria Alice Santos Souza, para Davanil de Salles, para Socorro Gomes. Muito obrigado pelo carinho, Socorro. Abraço para Tiago Silva, Andréia Mairink, Arlene de Lourdes, Dirce Teixeira, Edna Ramos,
E é isso. Ó, a Dirce está perguntando, só tem um rim grau 3. Posso tomar vinagre de maçã? Sou diabética, Dirce. Aí cai naquele problema que eu acabei de falar, em relação ao alto teor de potássio do vinagre de maçã, tá bom? Talvez no seu caso não seja o produto mais adequado, ok? Maria José perguntando, posso tomar só o vinagre com água? Pode. Também vai ajudar a controlar a glicemia, ok? Porque o vinagre de maçã, por si só, ele já ajuda a controlar a glicemia. Pessoal, olha, vou terminar essa live aqui, mas não saia daqui, porque se você está aqui, é porque você está preocupado com diabetes, é porque você está tendo algum problema em relação ao controle do açúcar no seu sangue. Então, por esse motivo, eu separei outras 2 lives que eu gravei um tempinho atrás para você continuar aprendendo a controlar melhor o seu diabetes de forma natural, tá bom? Ó, nesse vídeo aqui eu falo sobre chás que ajudam a chupar o açúcar do sangue e nesse daqui eu falo sobre bebidas que também te ajudam a reduzir os níveis de açúcar do seu sangue, tá bom? Ó, até logo, não tô dando tchau, tô dando um até logo, porque eu te vejo daqui a pouquinho nessa live aqui ou nessa live aqui, tá bom? Fui, mas eu te vejo daqui a pouco.